Então, gente, vamos dar continuidade à nossa revisão para a legislação do tema legislação do SUS, voltado para o concurso ABC Nacional, com foco na banca CESP-Cebrasp. Mais uma vez, enamorem a banca, tá certo? Não fiquem com medo, tenham um bom relacionamento com ela, até porque é através dela que vocês vão garantir a aprovação de vocês, tá bom? Então, prestem atenção, as leituras são mais minuciosas. Primeiro eu vou fazer uma breve revisão e depois a gente parte para as questões, tá bom? Venham comigo. Requisitos para regiões de saúde, questão certa de prova. Então, o que são regiões de saúde? São espaços constituídos por municípios limítrofes e esses municípios devem ter, né, uma similaridade de perfil epidemiológico, econômico, social, além de uma rede compartilhada de comunicação e transporte. Isso está lá no artigo 2º do decreto. Inclusive, eu sugiro que todos leiam o artigo 2º e foquem nesses conceitos. Para se instituir uma região de saúde, nós temos os requisitos mínimos. Mas não é que cada município vai ter que contemplar esses requisitos mínimos. O que os municípios vão, é o conjunto de municípios que compõem o decreto na região, que vai ter que ter, no mínimo, essas ações. Então, vamos dizer que uma região de saúde se formou com 5 municípios. Então, esses 5 municípios, no seu conjunto, têm que ofertar, né, esses requisitos mínimo, porque só se forma uma região se tiver atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, esses são os requisitos e é uma questão certa de prova, tá bom? E portas de entrada do SUS. Então, para a gente fazer, né, um emparelhamento e lembrar que a gente pode aprender ao invés de só decorar, preste atenção no seguinte: os 3 primeiros itens são requisitos para instituir uma região de saúde, que são atenção primária, urgência, emergência, atenção psicossocial, e também são portas de entrada do SUS, atenção primária, urgência, emergência, atenção psicossocial, tá? Os requisitos seguem. As portas de entrada são 4, que além dos 3, que é a atenção primária, urgência, emergência e atenção psicossocial, teremos como porta de entrada, que o decreto traz para a gente, os serviços especiais de acesso aberto, que na prática a gente pode imaginar o SEREST, né, que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que é a parte operacional da RENAST, que é a nossa Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador. Então fiquem atentos que a Banca CESP, por não ser tão decoreba, ela pode trazer que o Serviço Especial de Acesso Aberto, ele é operacionalizado, ele é implementado pelo SEREST. Está correto, tá bom? Porque o SEREST é o Centro de Referência, né, de Saúde do Trabalhador, logo, ele é o Serviço Especial de Acesso Aberto, como outros serviços são, inclusive a urgência e emergência. Mas nesse foco aqui, eu preciso que vocês tenham em mente os requisitos mínimos para uma região de saúde, além, né, dos critérios, das portas de entrada definidas pelo decreto. Lembrando que a atenção primária continua como ordenadora do sistema, como primeiro contato do indivíduo, e ela que coordena, né, a rede hierarquizada e compartilhada dentro do SUS. Quais são as portais de entrada? Atenção primária, a gente já viu, a atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção através da RAPS, né? Serviços especiais de acesso aberto. Então, nós temos, de acordo com o decreto, 4 portas de entrada. E eles referenciam a população para os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados. Então, essas portas de entrada são o contato inicial para a hierarquização dos indivíduos para outros níveis do sistema. Lembrando que a primária, a atenção primária, ela é que tem essa função primordial, tá bom? As outras também, mas a atenção primária é que vai coordenar e ordenar essa organização dentro do nosso SUS, de acordo com o decreto 7.508. As redes de atenção, elas devem estar compreendidas em uma região de saúde, em uma ou mais delas, ou seja, não posso ter uma região de saúde e essa região não contemple, né, as ações e serviços mínimos para garantir a integralidade da assistência. Então, em uma região, nós temos que vai ser contemplada uma rede de atenção à saúde, que é um conjunto de ações e serviços que são constituídos de forma articulada e contínua
para garantir a integralidade da assistência. Sugiro mais uma vez que vocês leiam os conceitos lá no artigo 2º da Lei 8.080, do Decreto 7.508. Planejamento em saúde. De acordo com o decreto, isso eu falei lá na revisão da Lei 8.080, ele é obrigatório para o serviço público e ele é um indutor de mudanças, né, para a rede privada. Então, isso aqui é uma bem novidade. O planejamento ele é ascendente, integrado e obrigatório para o serviço público e será o indutor de mudanças de políticas para a iniciativa privada. Então, a obrigatoriedade do planejamento em saúde é da administração pública, ou seja, do serviço público. Para a rede privada, ele é um indutor de políticas, né, para a mudança, para a organização da rede privada. A assistência à saúde é através de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que são nossos manuais, os nossos protocolos, onde são contemplados, né, os medicamentos de primeira linha, de segunda linha, os medicamentos para reação reversa, métodos de controle clínico e diagnóstico. Então, essa é a parte que o protocolo clínico traz. Então, lembrando que os mais fáceis da gente associar, o manual de tuberculose, o manual de hanseníase, porque lá tem como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, as posologias recomendadas, as medicações de primeira linha, no caso da hanseníase, os medicamentos para reação reversa tipo 1, tipo 2. Então, o protocolo clínico de uma diretriz terapêutica, ela garante que aquelas patologias mais comuns terão uma fala única em todo o território brasileiro, garantindo ao usuário o acesso a esses medicamentos e lembrando que os medicamentos contemplados no protocolo clínico devem constar na RENAME, que é a nossa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, tá bom? Esses protocolos clínicos, nós temos a relação de serviços, né, nacional de serviços, ou seja, que é o conjunto das ações de serviços dentro do nosso SUS. Nós temos a RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, lembrem disso, porque a banca pode trocar por especiais, e o formulário terapêutico, que também vai estar associada aos nossos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Só para associar, lá nos artigos 19 dos subsistemas, nós tem, né, a parte que fala da incorporação de ciência e tecnologia, que traz também claramente o que são protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A CIR, aqui são as comissões intergestores, lembrando que as comissões intergestores, elas não têm participação do usuário, tá bom? Então, fixem isso. Comissão intergestores, ela é formada por gestores, sendo que a CIR, que é criada pelo Decreto 7.508, ela é a Comissão Intergestores Regional, ela vai atuar em âmbito de regiões de saúde e está subordinada à CIB, que é a Comissão Intergestores e Bipartite. O nome bipartite já traz a ideia, né? Que é composta por gestores dos municípios e dois estados. E nós temos a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que vai ser composta pelos representantes dos municípios, estados e governo federal. Lembrando que essas comissões, mais uma vez, não contemplam a participação de usuários. É aqui onde vão acontecer as pactuações, né, entre as esferas de governo. São espaços de pactuação entre os gestores. Sugiro também que vocês leiam o conceito, né, ipsiliter, ou seja, ao pé da lei, lá no artigo 2º do decreto. Vamos agora para as nossas questões. Em 28 de junho de 2011, foi publicado o decreto 7.508, que regulamenta a Lei 8.080, para dispor sobre a organização do SUS, o planejamento em saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Acerca da temática abordada, assinale a opção correta. Letra A. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar usuário assistido por ações e serviços de saúde. Falso. Dentro do próprio decreto, vincula, né, o acesso do usuário aos medicamentos, né, da rede pública, a ele estar assistido por ações e serviços do SUS, ter uma prescrição por médico
né, que esteja em atividade no SUS, que esse medicamento esteja contemplado na RENAME e que seja dispensado em um espaço, né, definido pelo Sistema Único. Isso acontece, na prova não interessa. O que interessa na prova é que quais são os pré-requisitos para que o usuário tenha garantido, né, o acesso aos medicamentos que compõem a nossa assistência farmacêutica, ou seja, contemplados na RENAME. Então, fiquem atentos a isso, que também é uma questão de prova. Essa questão da CESP aqui é uma questão ABCDE, mas cada assertiva vale, imaginem que aqui é um certo e errado, tá? Letra B. O processo de planejamento do SUS será descendente, já para de ler por aí. Ele será ascendente e integrado, do nível local até o nível federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, tá bom? Então, sempre planejamento ascendente. Na Lei 8.080 era só ascendente, no decreto que regulamenta a Lei 8.080, ele é ascendente e integrado. O que é que está certo para os dois, tá? Aí vocês vão ver qual é o marco jurídico que a banca está pedindo e respondem de acordo com ele. Então, letra B também está errada. Letra C. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, inclui com a finalidade de alertar o profissional a relação de medicamentos contraindicados para atendimento de doenças ou agravo no âmbito do SUS. Não, desculpa, gente, não. São medicamentos indicados. Não é o medicamento contraindicado. Ela vai contemplar os medicamentos indicados para o atendimento de doenças e agravos no âmbito do SUS. Nossa resposta, a prova passou aqui, de acordo com o decreto 7.508, acerca da organização do SUS, consideram-se portas de entrada os serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, a atenção primária, urgência e emergência, a atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Então, são as nossas 4 portas de entrada previstas pelo decreto 7.508 e eis o nosso gabarito. Vamos ler a última. De acordo com as diretrizes do SUS, o acesso universal, igualitário e ordenado se inicia e termina pelas portas de entrada. Não, se inicia e termina numa rede de atenção à saúde e essa rede vai estar contemplada em uma ou mais regiões de saúde. Então, aqui está errado. Nossa segunda questão. A respeito das formas de organização dos serviços e planejamento do SUS, julguem os itens que se seguem. Para o acesso aos cuidados secundário e terciário, ou seja, para outros níveis do sistema, é necessário aprimorar a regulação, garantindo-se fluxos adequados em todos os níveis de complexidade tecnológica do sistema. Claro, se a atenção primária ela é a porta de entrada principal do SUS, né, a preferencial, nós temos outras portas, mas a atenção primária ela é preferencial, e nós temos que garantir a integralidade, e para garantir a integralidade eu preciso dar acesso aos outros níveis do sistema de acordo com a necessidade do indivíduo. E para que isso funcione, eu preciso ter um sistema de regulação mais adequado, tá? Então, eis o nosso gabarito e uma questão correta, uma questão muito boa de prova. Questão 3, o mapa de saúde, que também consta no artigo 2º, né, o seu conceito, que é a região é um espaço geográfico, o mapa é uma descrição geográfica, tá? Então, a região, espaço geográfico, o mapa é uma descrição. No mapa de saúde vão ser contempladas aquelas ações e serviços da rede pública, da rede privada contratada em caráter complementar e da rede privada convencional. Porque o mapa ele vai dar o perfil de potencial de atendimento. Ele vai dizer onde tem o quê, para que os gestores possam alocar para, né, lugares onde tem vazios assistenciais de melhor forma. Né? Onde tem muito uma coisa, passar para tal local, onde tem um hospital pediátrico na população idosa, tentar reverter para um hospital, né, de adultos e idosos, e assim a gente tem um cenário de mapa de saúde que dê uma ideia de planejamento. Então, o mapa de saúde não é apenas um mero levantamento, e sim um instrumento de planejamento junto do SUS. Tá? A gente também trabalha com o mapa, desde o decreto, para planejar as ações e serviços do SUS. Então, vamos lá. O mapa de saúde é um instrumento utilizado no planejamento em saúde para a identificação das necessidades e a orientação do planejamento integrado dos entes federados.
contribuindo assim para o estabelecimento de metas. Foi o que a Pro acabou de falar, nossa assertiva está correta. Então, lembre, o nosso plano de saúde é o instrumento máximo de planejamento do SUS, mas o plano de saúde vai levar em consideração os mapas de saúde. Logo, ele também é um instrumento de planejamento. Questão 4. As informações em saúde devem contribuir de maneira eficiente para a orientação e o planejamento do processo de regionalização em saúde. No que concerne a esse assunto, julgue o item. 4. Desculpa, aqui é a questão, né? Uma região de saúde deve ser organizada de forma a ofertar à população de um determinado conjunto de municípios limítrofes ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial, ficando a atenção ambulatorial especializada a cargo do Estado, não. A atenção ambulatorial especializada e hospitalar também é um pré-requisito para a composição de uma região de saúde. Então, nós temos requisitos mínimos para a composição de uma região de saúde e o ambulatorial especializado, ele também faz parte e não fica a cargo do Estado, fica a cargo da região de saúde, né, agrupar esses municípios e esses municípios, no seu conjunto, terão que ter todos os pré-requisitos e não o Estado. Logo, questão errada. Questão 5. Acerca da estrutura organizativa do planejamento e da assistência à saúde no SUS, bem como da articulação interfederativa da política e dos serviços de saúde nacional, assinale a opção correta. Com a criação do SUS, foram extintas do sistema de saúde as RENASES e o RENAME, por aí a gente nem lê mais, na verdade foram fortalecidas, né? Inclusive porque se eu tenho uma relação nacional de medicamentos e o medicamento está lá incluso, isso dá a garantia do usuário de exigir o seu direito. E a relação nacional de serviços dá a gente, que aqui é só da parte pública, dá a gente a ideia do que a gente tem de potencial de atendimento público no nosso país. Lembrando que ambas, né, são de responsabilidade do Ministério da Saúde, tanto a RENASE quanto a RENAME, e devem ser atualizadas a cada 2 anos. B. O contrato organizativo da ação pública é um instrumento substitutivo às pactuações das comissões intergestoras nacional, estadual e regional. Não. O COAP, que é o contrato organizativo, substitui o termo de contrato de gestão, o TCG, que era do Pacto pela Saúde, tá? Que estava lá no Pacto de Gestão. Então, ele substitui o TCG, não substitui a pactuação da CIR, da CIB e da CID, que são nossas comissões intergestoras. Continuando, as formas de acesso da população indígena aos serviços de saúde são iguais aos demais cidadãos brasileiros de qualquer território. Essa é uma excelente pegadinha de prova. O acesso da população indígena terá regramentos diferenciados. Então, é onde a gente usa a desigualdade, que é a justiça social, tratar de forma desigual os desiguais, tratar de forma diferente aqueles que são diferentes. Logo, aqui a gente tem uma típica pegadinha de prova, porque a gente sempre fala em igualdade, mas a igualdade no sentido de ofertar de forma adequada um serviço a uma população é o que a gente chama de equidade, tá bom? Então lembre-se, a população indígena tem regramentos diferenciados e não regramentos iguais, né, como toda a população tem. Vamos lá, letra D. A região de saúde corresponde à estrutura circunscrita ao hospital do município. Pare nem ler mais. Região de saúde é um agrupamento de municípios limítrofes. E nos restou a letra E, que é o nosso gabarito. O planejamento da saúde deve ser ascendente e integrado do nível local ao federal, devendo ser estabelecido após consulta aos conselhos de saúde, até porque eles precisam aprovar, e a partir da compartibilização entre as demandas das políticas de saúde e a disponibilidade de recursos financeiros. Corretíssimo, tá bom? Então, quinta questão, gabarito, letra E. Sexta questão. À luz do Decreto 7.508, que regulamenta alguns dispositivos da Lei Orgânica do SUS e trata da gestão e da organização desse sistema,
julguem os itens que seguem relativos às políticas de saúde. A estratégia de saúde da família, como modelo de política de atenção à saúde, tem como características essenciais a acessibilidade, a integralidade e a longitudinalidade. Até aí está correto. Todavia, o atributo da coordenação do cuidado fica sob a responsabilidade do serviço de atenção hospitalar. Não. A atenção primária agrega essas características e é responsável pela coordenação do cuidado, até porque a atenção primária está próxima da população. Logo, é o primeiro acesso e o acesso preferencial. Com isso, ela que ordena o cuidado. De que forma, professora? Se a atenção primária funcionar de forma adequada, ela vai ter o papel de só referenciar para os outros níveis aqueles que tenham realmente, realmente a necessidade de serem referenciados, ou seja, hierarquizados para um outro nível do sistema. Então, essa é a importância da atenção primária e corroborada lá no decreto 7.508. Então, a questão está errada. Questão 7. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde inicia-se pelas portas de entradas do SUS, a saber, serviços de atenção primária, correto, de urgência e emergência, correto, de atenção psicossocial, correto, e especiais de acesso aberto, correto. Até aí está certo e já foram contempladas as portas de entrada. E aqui tem de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados. Aqui não é porta de entrada. Aqui é um pré-requisito, né, junto com os outros, para a formação de uma região de saúde. Então, é uma questão boa de prova, bem elaborada, e nosso gabarito está errado. E ficamos por aqui com a nossa revisão do Decreto 7.508, que regulamenta a Lei 8.080 de 1990. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, reforçado. Na verdade, fase de revisão é para a gente reforçar o conteúdo, tá bom? Porque o conteúdo e o material que está disponível no site, vocês já têm acesso e com certeza é de grande qualidade. Espero que vocês tenham sucesso. Eu nunca desejo sorte, porque sorte é só um fator percentual, né, para garantir o sucesso. Sorte é para quem não estudou, mas sucesso é para quem estuda e tem foco, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.